Já? Está funcionando? Opa, boa tarde a todos, espero que todos estejam bem. Estou bastante feliz de estar aqui presente hoje. Sou professor do Departamento de Geografia da Universidade Estadual do Maranhão. Está apresentando? Está funcionando. Opa, boa tarde a todos. Eu sou o professor Fernando Bezerra. Eu sou do Departamento de Geografia da Universidade Estadual do Maranhão. Gostaria de agradecer muito a presença da nossa senadora, o convite de estar ouvindo a universidade, a nossa professora aqui, a reitora, a professora Lucilé, da UEMA-Sul, mas eu sou da Universidade Estadual do Maranhão, sou do Departamento de Geografia e do Programa de Pós-Graduação em Geografia, Natureza e Dinâmica do Espaço. É um programa com mestrado e doutorado, e também sou professor do Programa de Recursos Hídricos da Universidade Estadual do Maranhão. Tudo bem? Então, aqui são alguns parceiros que a gente vem desenvolvendo pesquisa sobre erosão. A nossa experiência de erosão na Universidade Estadual do Maranhão são 30 anos de experiência. E aqui são todos os nossos parceiros que vocês podem ver, desde o British Council, o CNPq, é um grupo de pesquisadores da UFRJ, da Unesp. Então, a gente tem aí uma larga rede que vem trabalhando com essa temática sobre a erosão dos solos. E aí eu queria apresentar um breve resumo sobre a recuperação de áreas degradadas. Esse mapa de localização que vocês estão vendo é do município de Buriticupu. Vocês não conseguem ver, infelizmente, os 26 pontos de vassourocamento. E a gente tem a solução, a sugestão baseada dentro da bioengenharia de solos. Tudo bem? Então, essa aqui é uma biomanta feita com a fibra do Buriti. Essa ideia surgiu a partir de um projeto da União Europeia, que foi financiado aqui no Brasil, e o Estado do Maranhão participou também. Ela é feita a partir da borra do Buriti, por comunidades carentes. Aqui são estações experimentais que nós testamos essa biomanta, que pode ser uma forma de recuperação dessas vassourocas. Aqui são alguns equipamentos que nós utilizamos para medir, por exemplo, a umidade superficial. Aqui são os experimentos para medir o efeito splash, que nós chamamos. Aqui a biomanta servindo como efeito mush, para crescimento de gramíneas. Aqui é na Universidade de Wolverhampton, onde eu fiz a parte do meu doutorado, para testar a questão da erodibilidade dos solos. Daqui a pouco eu vou falar o que é. Aqui também na Universidade Inglesa de Wolverhampton, onde eu fiz meu doutorado sobre vassourocamentos. Aqui a área de recuperação, daqui a pouco eu vou mostrar com mais detalhe. Aqui a área também de recuperação que a gente fez lá em São Luís, com as biomantas. Contratamos a comunidade e pagamos a comunidade gerando renda. E aqui a área depois de uma semana, ou depois de um mês, com a recuperação. Tá? Primeira coisa importante, o que seria erosão? Quando eu falo de vassourocamentos, é importante que a gente saiba o conceito de erosão. Então, a erosão é um processo de desprendimento de sedimentos de determinada porção da superfície da terra. Vocês podem ver aqui o efeito splash, que nós chamamos, que é o início desse processo erosivo. Basta retirar a cobertura vegetal, que o solo fica exposto e sujeito aí a processos erosivos. Aqui são pedestais que são criados a partir desse processo. Isso aqui é logo o início do processo erosivo. Eu vou passar bem rápido. Então, é importante, no estudo da erosão dos solos, a erodibilidade do solo e a erosividade. A erodibilidade está relacionada ao quê? Às propriedades, às características do solo em ser suscetível à erosão. E a erosividade está relacionada à habilidade da chuva em causar erosão. Então, esses são dois parâmetros, fatores importantes, quando a gente fala de erosão dos solos. Outros fatores importantes, a cobertura vegetal. Aqui já é uma foto da vassourocca aqui em Buriticupu, a forma da encosta e também o uso e manejo do solo, né? Como é que esse solo ele vai ser utilizado. O outro conceito básico, que é super importante, a gente está comentando, é vassourocca. Eu fico super feliz que esse termo vassourocca foi repetido tantas vezes. Eu sou professor de geologia, no primeiro período, e às vezes os alunos têm dificuldade em tratar essa temática.
entender esse conceito, mas Vossoroca seria uma feição erosiva de larga escala, formada a partir do escoamento superficial e subsuperficial. Aqui nós temos o exemplo da Vossoroca do município de São José dos Dumont, em Buriticupu. Daqui a Vossoroca em São José dos Dumont em 2018. Para a gente entender o processo de recuperação, faz necessário que a gente entenda a parte de uma Vossoroca. Então, nós temos aqui a cabeceira da Vossoroca, que é a parte mais ativa, onde a Vossoroca está desenvolvendo, crescendo. Nós temos aqui o leito da Vossoroca, que é a parte do solo, a parte de baixo, onde todo o material é depositado. Nós temos as bordas da Vossoroca, o talude, que é a área de alta declividade, a borda da Vossoroca. E também o cone de ejeção, que aqui é todo onde o material ele vai parar, que está causando aí o assoreamento, no caso do rio Buriticupu. Cajazeiras. Mas como que essas Vossorocas elas evoluem? Aqui um exemplo da Vossoroca de Buriticupu. Vocês podem observar aqui, ó, o local do escoamento superficial, né, aqui a impermeabilização do solo, a questão da própria drenagem urbana, a questão dos esgotos. Aqui embaixo nós temos o que nós chamamos de alcova de regressão, que é formada a partir desse escoamento superficial ou pela exfiltração do lençol freático. Alguns pequenos movimentos de massa, que é a forma que elas evoluem. Aqui nesse esquema mostrando a alcova de regressão, como que essa Vossoroca, elas crescem e evoluem, tá? Solapa em base, a base, solapa estabilidade, cai o topo. Aqui mostrando aqui em Buriticupu, a questão da drenagem, que é muito sério, né? Esgoto, canos de esgoto, tudo isso vem causando a drenagem. E aqui uma famosa foto mostrando o escoamento superficial, num período chuvoso. Então, tudo isso aí é responsável pelo crescimento e desenvolvimento dessa Vossoroca. Aqui é a localização da área de estudo, em Buriticupu. Vocês podem ver que ela está localizada em uma colina, é um interflúvio, a denominação correta. Aqui é a localização da Vossoroca de São José dos Dumont. Em 2014, nós temos essa fotografia. E em 2024, ela conseguiu evoluir 133 metros. E aí, com isso, a gente consegue ter uma previsão de quando essa Vossoroca ela vai desenvolver. Então, em 10 anos, ela conseguiu evoluir 110 metros, que é bastante coisa. Algumas características físicas das Vossorocas. O que é importante a gente estudar? Chuvas. Então, vocês conseguem ver claramente que nos meses de fevereiro, março e abril, são os maiores índices pluviométricos, onde a Vossoroca ela vai evoluir mais. Aqui é um modelo 3D das Vossorocas, mostrando possível área de acumulação do fluxo de água. E aqui a mapa de declividade, vou passar isso aqui rápido, que são dados mais técnicos. Esses dados foram resultados de dissertações, teses, desenvolvidas lá dentro do programa de pós-graduação em Geografia da UEMA. Então, é importante a litologia dessas Vossorocas é do grupo Itapecuru, né, formado por argilitos, siltitos e folhelhos. Vou passar isso aqui direto. Aqui é uma fotografia da Vossoroca. Né, os solos é um argissolo vermelho. Aqui outros dados também, mais técnicos, eu posso passar direto, mas eu quero mostrar para vocês mais a parte da recuperação. Isso aqui são dados que a gente vem, coleta, amostras, leva para o laboratório e tem essas análises todas aqui das Vossorocas. A parte química dessas Vossorocas. Tá? E aqui alguns fatores que são importantes quando a gente fala do processo de Vossorocamento. Então, a expansão da área urbana no município de Buriticupu, a questão das ruas, da drenagem urbana, contribui de forma significativa para a formação das erosões, as atividades econômicas que degradam o ambiente, né, como a questão do carvão, desmatamento, todo o histórico de ocupação ligada à exploração vegetal. E aqui algumas fotografias durante o campo, que a gente realizou em 2018. Aqui a área urbana, em duas áreas diferentes do município de Buriticupu, em duas décadas diferentes. A gente consegue observar aqui como o município, a área urbana, conseguiu desenvolver. Aqui algumas atividades que são degradantes do meio ambiente. Nós temos a pecuária extensiva, a agricultura,
a extração mineral, a extração de madeira, a produção de carvão vegetal, e aqui algumas fotografias lá em 2018 que a gente tirou dessas áreas próximas às Vossorocas. Tá bom? E talvez uma das consequências que quase ninguém fala é o impacto dessas Vossorocas no sistema hídrico da região. Todo esse material que sai da Vossoroca, ela vai em direção ao fundo dos rios, causando o assoreamento. Nessa fotografia também vocês podem ver a Vossoroca e o fundo do rio totalmente assoreado, um impacto gigante. Nessa outra fotografia também. Aqui uma outra fotografia de drone. Essa fotografia vocês podem ver na parte de baixo algumas casas, até as tubulações, a fossa séptica, os poços, eles se conectam com a Vossoroca e também a gente tem que tomar muito cuidado de chegar próximo dessas casas, que o terreno está todo comunicado, tem uma comunicação, né, são áreas que podem evoluir. E aqui mostrando um leito fluvial totalmente assoreado, aí, graças ao processo de crescimento e desenvolvimento dessas Vossorocas. Aqui o rio Pindaré é bastante assoreado. E aí tem algumas recomendações, eu posso passar para vocês depois, que a gente considerou nas nossas pesquisas na década passada, né, a questão da remoção temporária dos moradores, a realocação de famílias, adequação do sistema de drenagem pluvial e esgoto, tudo isso é importante nesse processo de recuperação, execução de projetos e obras voltados para a contenção de encostas, fiscalização e restrição em áreas de risco, vigilância por parte das autoridades competentes da comunidade para impedir a exploração de recursos minerais, criação de programas de educação ambiental e formação de uma defesa civil, que acredito já existe aqui dentro do município. E aí, queria falar para vocês nossa proposta de recuperação, no caso das Vossorocas aqui em Buriticupu. Primeira coisa a se falar, a gente se baseia dentro da bioengenharia de solos, que é uma área de conhecimento que envolve conhecimento da geografia, da biologia e da engenharia civil. Ela é recente no Brasil. Nós temos aqui duas multinacionais brasileiras, aliás, internacionais, a Vertical Green e a Deflor, que trabalham com recuperação baseada em bioengenharia de solos, e ela tem um custo reduzido. Em comparação, nós temos aqui uma obra de engenharia tradicional, vocês conseguem observar grande quantidade de concreto, e aqui a bioengenharia de solos. Nós temos uma área com vassorocamento, nós temos uma biomanta feita com fibra do coco, e nós temos uma área vegetada. Então, com isso, a bioengenharia de solos, que é a nossa proposta para a recuperação de áreas degradadas, além de ser muito mais barato, a gente vai utilizar matéria vegetal aqui no Maranhão e empregar pessoas que estão sendo atingidas por esse tipo de feição erosiva. Aqui é a produção de biomantas aqui no Maranhão. Ela é feita com a borra do buriti, não com a fibra, com material que é descartado. Aqui são alguns experimentos que nós fizemos para testar a eficiência e o controle dessas biomantas na erosão dos solos. Né? Esses experimentos foram implantados aqui no Maranhão, na UFRJ e no Reino Unido. E aqui todo o trabalho de educação ambiental nas comunidades que sofrem esse tipo de problemática ambiental, das erosões, que é muito importante. Aqui eu fazer uma oficina com a comunidade de produção com as biomantas, das comunidades que são atingidas por esse tipo de processo, lá na Salina do Sacavém. Aqui é a área que nós recuperamos, a Vossoroca. Aqui o retaludamento das encostas com o trator. Aqui as pessoas da comunidade aplicando as biomantas, feita com a fibra do buriti. Aqui a encosta totalmente coberta com as biomantas, feita com a fibra do buriti. Como eu falei, ela é 1/3 mais barata. Quem fez essas biomantas foi a população local, gera renda para essa população. Aqui mostrando o papel dessas biomantas, ela segura o solo e a semente, ela se biodegrada, e essa matéria orgânica ela vai para o solo e serve já de nutriente para o crescimento da cobertura vegetal.
E aqui a área, depois de 5 anos, totalmente revegetada, a área recuperada. Tudo bem? Outros projetos que nós temos atualmente, a gente tem um projeto financiado pelo Banco do Nordeste para a recuperação de Vossorocas em São Luís. A gente já está no final. Está aqui a área. Vocês podem ver as mantas, as fibras de Buriti, que a gente compra lá em Barreirinhas, nas cooperativas. A produção das biomantas, também, né, feita na comunidade. Esse aqui é o projeto mais recente que a gente aprovou pelo British Council e pelo CNPq, dentro da Araribóia, para a recuperação de áreas degradadas. Então é isso, gente. Muito obrigado. Estou um pouquinho nervoso, mas espero que vocês tenham entendido alguma coisa, tá bom? Obrigado. Estou à disposição também para dúvidas, questões. Como eu falei inicialmente, a gente vem trabalhando com as Vossorocas bem antes dessa questão toda de Vossorocas na mídia. Então, a gente está à disposição para ajudar e contribuir aqui com vocês. Tudo bem? Aí a professora Kézia, o Cláudio Eduardo também estão aqui para auxiliar o que for necessário. Obrigado. Tá?